Nesta videoaula, nós vamos abordar o assunto conhecido como batimentos. Um batimento é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, gerando uma onda resultante igual à soma algébrica das perturbações de cada onda. Ou seja, quando temos uma superposição de duas ondas periódicas, podemos identificar um batimento. Um exemplo do fenômeno de batimento são os fenômenos ondulatórios de batimentos e ondas estacionárias. Para que seja um fenômeno de batimento, as ondas devem possuir algumas características específicas. Devem ser da mesma natureza, se propagando na mesma direção, com frequências ligeiramente diferentes. Quando escutamos, com uma diferença de alguns minutos, dois sons cujas frequências são muito próximas, como 552 e 554 Hz, temos dificuldade para distingui-los. Quando os dois sons chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, ouvimos um som cuja frequência é 558 Hz, que é a média das duas frequências. Mas percebemos também uma grande variação da intensidade do som, que aumenta e diminui alternadamente, produzindo assim um batimento, que se repete com uma frequência de 12 Hz, que é a diferença entre as duas frequências originais. Para entender melhor o fenômeno de batimento, nós vamos dar um exemplo. Imagine que duas ondas sonoras propagantes na mesma direção, com frequências próximas, chegam a um observador, em um determinado ponto do espaço. Ao mesmo tempo, o observador escutará o acoplamento das duas ondas sonoras que periodicamente entram em fase e saem de fase. Haverá uma alternância no tempo entre a interferência construtiva e a destrutiva das duas ondas, e este fenômeno pode ser caracterizado como uma interferência temporal. Para entender melhor o fenômeno de batimentos, nós vamos analisar a figura a seguir. Na letra A e B, nós vemos duas ondas sonoras que são detectadas separadamente, mas essas duas ondas também possuem frequências muito próximas. Já na letra C, essas duas ondas são detectadas simultaneamente, mas nós vemos e conseguimos analisar melhor a variação de pressão que essa onda possui. Assim, nós podemos ver que o fenômeno de batimentos está interligado de acordo com a variação de pressão que duas ondas têm quando são sobrepostas. Quando os períodos estão próximos, a defasagem das ondas em certo ponto, um ponto genérico P, varia periodicamente e lentamente, pelo fato da onda ir se atrasando cada vez mais em relação à outra. A seguir, veremos um esquema que nos mostra duas ondas triangulares, representadas por 1 e 2. Essas ondas são triangulares para que facilite o entendimento e a construção. Neste esquema, também estará representado a onda resultante da superposição de 1 e 2. Neste gráfico, nós podemos entender bem como ocorre o fenômeno de batimentos. No gráfico de cima, nós vemos as duas ondas sobrepostas separadamente. No gráfico verde, nós vemos a resultante dessa sobreposição das ondas. No ponto P, nós vemos que as duas ondas correspondem com um valor de amplitude A. No ponto P do gráfico verde, que representa a onda resultante, elas possuem uma amplitude de 2A, pois a onda resultante representa a soma algébrica da amplitude das duas ondas sobrepostas. Assim, podemos concluir que o batimento é cada passagem da onda resultante por um maior número de amplitude ou de intensidade. Esses batimentos ocorrem periodicamente com uma frequência que podemos concluir que é dada pela fórmula de frequência dos batimentos é igual a um módulo entre a diferença da frequência da onda 1 pela onda 2. Uma aplicação do fenômeno de batimentos pode ser analisada na música. Normalmente, os músicos prestam atenção aos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. E quando escutam um batimento, é porque o instrumento está desafinado. Logo, alteram a afinação, até que a frequência de batimento diminua e o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. Para afinar seu instrumento, o músico pode recorrer a um diapasão, um aparelho metálico, que emite uma frequência. Normalmente um Lá, a frequência de 440 Hz. E quando a diapasão emite a frequência, o músico toca a corda do seu instrumento simultaneamente. Ajustando a tensão da corda, ele tenta aproximar as duas frequências, fazendo com que o batimento seja imperceptível. Você pode ouvir o efeito do batimento na série de áudios abaixo. Um som de frequência 442 Hz apenas no canal direito das caixas de som do computador. Um som de frequência 440 Hz apenas no canal esquerdo, e a combinação dos dois sons.
A audição simultânea dos dois sons revela o batimento.